no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7, para concluir aqui acerca da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, 6 e 7. Sei que não vai dar muito tempo não, porque o horário é complicado, né? Mas nós vamos aqui ver o que pode fazer para nós terminar hoje esse estudo aqui baseado em Éfeso, a igreja de Éfeso, a primeira igreja, né? Era uma igreja muito abençoada por Deus, mas tinha um problema, era a falta de amor, eram as primeiras obras. Isso nós vamos aprender hoje, muito forte, viu? Capítulo 2, versículo 5, 6 e 7 diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Soberano e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui, Senhor, como um servo do Senhor, como aprendiz do Senhor. Lhe peço, meu Deus, através do Senhor Jesus Cristo e através do Teu Santo Espírito, que está aqui no nosso meio, no meio do castiçal, no meio da Tua igreja, ó Espírito Santo, dá-lhe graça e entendimento e sabedoria e conhecimento da Tua palavra. Dá-lhe, Senhor Deus, sabedoria para ensinar o Teu povo a entender, meu Deus, o Apocalipse, a revelação, Senhor Deus, da Tua palavra. Cobre-nos com Teu sangue, abre a nossa mente, ó Deus, abre o nosso coração nesta noite, enche-nos do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Meus amados, nós meditamos aqui numa passagem muito profunda, que é a igreja de Éfeso. Já falamos aqui nos estudos anteriores acerca da cidade de Éfeso. Também explicamos sobre o Apocalipse, quem escreveu o Apocalipse, que ano foi escrito o Apocalipse, foi em 96, diz os estudiosos, através do apóstolo João, e ele morreu com 106 anos de idade. Ele estava preso no exílio na ilha de Patmos. Depois o imperador Domiciliano morreu e ele foi tirado de novo da ilha de Patmos e foi levado a Éfeso. E com certeza ele era o pastor da igreja de Éfeso, e ali ele morreu com morte natural. Foi o único discípulo de Jesus que morreu com morte natural. Todos os 11, o Matias, né, claro, que Judas traiu, todos os 11 morreram martirizados, junto também o apóstolo Paulo. Mas João não, João morreu com morte natural. João, lançaram ele até num tacho, eu expliquei isso aqui, num tacho de azeite fervente, como se fosse óleo diesel ou gasolina, e tocou fogo e ele não morreu nem foi queimado, porque a morte foi tirada dele. Rapaz, que coisa interessante, né, irmão? Ele não morreu, não danificou o corpo, não foi queimado, diz a história. Tiraram ele do azeite e lançaram da ilha de Patmos, porque ele não morreu. Por que ele não morreu? Para ser revelado o Apocalipse para nós.
falamos em Apocalipse, muitas pessoas já têm medo. Já tem medo, porque, meu Deus, Apocalipse, rapaz, é coisa ruim, né? Não, irmão. É ruim para ímpio, para o mundo, para nós que somos salvos, é bênção de Deus. O Apocalipse é a revelação. A palavra Apocalipse no grego significa a revelação de Jesus para nós. É os mistérios de Deus para nós. Interessante que o livro de Apocalipse, irmão, foi escrito há quase 2000 anos e não perdeu a validade. Continua autêntico, continua revelando, ano após ano, os segredos de Deus para as nossas vidas. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha 4, 5 anos, 6 anos, que o meu avô era presbítero e ele falava comigo, ele falava com os netos: olha, para morar no céu tem que andar no caminho espinhoso. Eu não falava estreito, eu falava espinhoso. Era assim, irmão? Os pais não falavam assim? Caminho espinhoso, caminho de espinho. Era um caminho, né, muito sofredor. E hoje, claro, a gente entende e compreende que esse caminho não é fácil. Por quê? Porque estamos vivendo num tempo de muita facilidade, de muita, vou dizer assim, vamos explicar melhor, de entretenimento, de muita ansiedade, de muita ocupação, melhor, né? Estou falando ansiedade, estou falando de ocupação, de muita ocupação com as coisas materiais. É a internet, rouba o nosso tempo, né? É o trabalho, rouba o nosso tempo, porque temos que trabalhar para comer, isso é bíblico, mas temos que tirar um período, um tempo para Deus. Se nós não tirarmos um tempo para Deus, irmão, estamos perdidos. Tem uns que aceitou Jesus agora, não tem muita experiência, já tem outros que têm quase 55 anos de crente. Eu tenho 43 anos de crente, a minha sogra tem mais de 50 anos de crente. Mas você não pode perder a essência do Evangelho. E o que é a essência do Evangelho? É o que a igreja de Éfeso perdeu, meus amados. As primeiras obras, o primeiro amor. A essência do Evangelho é o amor, é as primeiras obras, é aquilo que você, quando aceitou Jesus, você meditava, você jejuava, você orava, você consagrava mais, você buscava mais, subia no monte, orava no monte. E agora, como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida agora, neste momento? Será que está no mesmo amor, no mesmo fervor? Ou diminuiu mais? Ou deixou mais de orar? Orava 2 horas, agora está orando mais meia hora. Olha lá, quando ora meia hora por dia, talvez não ora nem 10 minutos. Será que está lendo a Bíblia todos os dias? Como a Bíblia ordena, meditar na palavra de dia e de noite, isso é para mim, é para você, é para todos nós, é um alerta, é uma advertência para nós. É isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. O que foi que aconteceu com a igreja de Éfeso? Foi a perda do primeiro amor, a essência das primeiras obras. Vamos lembrar aí, meus amados. Nós aqui, irmão Jonas também tem mais de 30 anos de crente, né, irmãos? Chegando aos 35. 35 anos de crente, eu tenho 43, então mais velho daqui aí, hoje aqui é eu, né? Tem minha sogra na cabeleira, mas ela não está aqui. Então, imagina aí você quando aceitou Jesus, há 43 anos atrás. Será que o fervor é o mesmo? Será que está no mesmo entusiasmo de visitar, de evangelizar, de orar, de consagrar, de jejuar? Será que está no mesmo entusiasmo do primeiro amor? Das primeiras obras? Ou será que está igual a igreja de Éfeso? Na negligência, faltou a essência do Evangelho.
E qual é a essência do Evangelho? O amor. Irmão, eu lembro, isso acontece comigo, não sei se acontece com os irmãos. Se está acontecendo isso com os irmãos, preocupa. Eu lembro quando morria alguém da minha família, podia ser um tio, podia ser um primo, podia ser um primo de segundo grau. Eu ficava triste, angustiado, eu ficava abatido. Quando eu era menino, era uma tristeza. Hoje não, morre um primo, não está nem aí, a gente não sente mais como é que dá o nome, aquela tristeza, aquele sentimento. O que é isso, irmão? O que é isso? O que é isso, irmão Jonas, que está acontecendo em nossas vidas? Perdendo o amor. Perdendo o amor. Isso é problemático. Só sentimos sentimentos se for uma tia, se for um tio, se for um pai, se for uma irmã, se for um irmão, se for um amigo próximo, muito próximo, nós sentimos. Ainda tem aquele amor. Mas se for um conterrâneo, se for um primo distante, se for um primo problemático, ímpio, um primo até ímpio, nós não sentimos nada. Não sentimos nada. Parece que nós estamos alegres porque ele morreu. É menos uma ruindade da terra. Não é assim não, meus amados. Nós temos que buscar essa essência deste amor. Este amor tem que voltar em nossos corações. É isto que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Essa essência do amor, esse sentimento de um pelo outro, já não tem mais, já não tinha mais. Já não tinha mais. Isto é o perigo. E aí nós entramos aqui nesse assunto e lembramos aqui no versículo 5, a parte que ela fala assim: lembra-te. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Analisar o passado. Lembrar é analisar o passado com o presente. É você lembrar. Claro que você não pode lembrar das coisas ruins. Você tem que lembrar das coisas boas, das coisas maravilhosas, daquilo que Deus fez em tua vida. Naquele dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Nós somos pentecostais, eu sei que tem pessoas até tradicionais assistindo esse estudo, mas nós somos pentecostais. Eu lembro, eu estava estudando esse estudo, irmão, dentro do meu quarto, trancado. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, presbítero Jonas, obreiros, irmãos, os irmãos também da internet, eu lembro que quando eu entrava na igreja, que os irmãos entravam, era 7h em ponto, era o último irmão que entrava na igreja. Não era 7h40, 7h50, 7h25. E sabe o que é que tinha? O que essa igreja aqui tem? Oração. De 7 a 7h30, oração. Aqui até hoje temos esse costume de orarmos 30 minutos antes do culto. Pode ser domingo, pode ser no culto de doutrina. O doutrina é uma oração, né? Pode ser nas campanhas de libertação, pode ser no culto, qualquer culto de departamento, culto da família. Nós temos um período de 30 minutos de oração. Por quê? Porque é o costume que nós temos na igreja. É um costume bom que aprendemos. E aquilo que é bom, nós temos que colocar em prática. Aquilo que é bom, nós temos que reter e colocar em prática. E o que não presta, joga para fora. Não presta. Infelizmente, meus amados, estamos numa era que já não conhecemos mais quem é fiel e quem não é fiel. Desculpa eu falar isso,
São pastores que compram e não pagam, sem palavra. Homens ingratos, homens profanos, homens cobiçosos, presunçosos, homens ingratos, filhos ingratos aos pais, filhos que não têm a perfeição, não respeitam pai e mãe. Mas graças a Deus, que eu posso falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Porque eu não tenho que reclamar da minha esposa, eu não tenho que reclamar da minha filha, está aí. Eu não tenho que falar, porque graças a Deus tem sido uma bênção. Continua assim, filha. Continua obedecendo, porque Deus vai honrar quem obedece. Quem obedece aos pais, quem escuta o conselho de pai. Pastor, mas o senhor está no tempo do quadrado, você está no tempo ainda lá da lei de Jesus Cristo, dos primórdios. Você está no tempo de 2000 atrás, o senhor está enganado. O senhor parece que é quadrado, o senhor parece que está fora de sintonia. Pode ser, meu irmão, que eu estou desatualizado. Eu quero estar desatualizado, cooperador Adriano. Eu quero estar desatualizado, irmão Marlon, com as mordomias, com a modernidade de filho desrespeitar pai e mãe. Não, filho tem que respeitar papai e mamãe. Mas ainda tem essa fase? Tem que respeitar. Mas o senhor corrige o filho, ele vai no conselho tutelar, lá tem a lei da palmatória para os deputados estaduais federais. Eu lembro uma vez que eu fui corrigir meu filho, ele falou: papai, cuidado, viu? Eu posso te denunciar o conselho tutelar. E até hoje, você achar que eu sou radical? Até hoje eu não voltei no conselho tutelar e nem vou voltar nunca. Porque como é que a Bíblia corrige os filhos, manda os pais corrigir os filhos, não para espancar, mas ainda fala assim: corrija os filhos, quando tiver velho, não se desviará do caminho do Senhor. Não retira a vara da criança. Não é espancar, é bater, é corrigir. Um filho responde, mete a mão na cara da mãe. Eu vejo aí criança de 2 anos metendo a mão na cara da mãe. Eu vejo aí criança de 2 anos metendo a mão na cara da mãe. Cadê a correção? Quando essa criança tiver com 15 anos ou 12 anos, que engraçou o pescoço, vai obedecer os pais? Isso é falta de amor. O pai que ama o filho, que ama a filha, ele corrige, não precisa bater não. Ele corrige e fala: minha filha, não faça isso, está chegando tarde, tu estava onde? Mas o senhor é desse tempo, sou, meu irmão, sou do tempo quadrado, pode me chamar de quadrado, pode falar o que quiser, que eu sou do tempo antigo. Eu só sei uma coisa, que eu estou querendo morar no céu. Estou querendo lutar de dia e de noite para que essa essência, esse grande amor que Ele colocou no meu coração, essa chama ardente, não venha apagar em minha alma, em minha vida e nem na sua vida, igreja. Amém? Lembrar das coisas boas. Lembrar dos milagres. Eu lembrei hoje. Eu lembrei quando eu fui batizado com o Espírito Santo no ano 91. Olha quanto tempo tem, 33 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo. E até hoje eu falo em mistério com Deus e quero continuar falando em mistério com Deus. Sabe por quê, meus amados? Porque eu tenho buscado este mistério, não pode apagar.
Porque a vaidade entrou dentro da igreja. Porque o pecado entrou dentro da igreja. Hebreus capítulo 10. E o versículo 32 diz assim: lembramos, porém, dos dias anteriores, e que depois de iluminados, sustentados, grandes lutas e sofrimento. O escritor dos Hebreus estava falando, lembramos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminação, de ser iluminado pelo Espírito Santo e sustentado por grandes lutas e sofrimento, você tem que olhar para isso, tem que lembrar que você passou pelos momentos de dificuldade, de tribulação, mas Jesus estava contigo. É isso que está falando. Iluminado é pelo Espírito Santo. Você passou por grandes lutas, grandes provações, grandes privações. Catou até latinha, catou até papelão, para não morrer de fome. Eu estou falando eu fiz isso. Eu catei papelão, catei latinha em Brasília para não morrer de fome. Será que eu não lembro que ele estava comigo? Que ele não deixou eu passar fome? Que ele não deixou eu faltar no dinheiro da luz, da água até hoje? O dinheiro, a saúde que eu tenho, tudo que eu tenho, ele tem me guardado lá que eu não tenho mais nada. Mas o que eu tenho é a minha alma, entreguei a ele, aleluia. A minha alma entreguei a ele, somente a ele. E passei por momentos de traição, momentos de provação, momentos de perseguição, momentos de afronta, momentos de acidente, momentos de doença, momentos de infarto. Mas Deus estava comigo, está comigo e estarás comigo até a vida dele. Aleluia! Vou repetir de novo. Ele estava passado, ele está presente e ele estará comigo no futuro. O que eu quero dizer, irmão, que ele foi comigo no passado, está comigo no presente e vai estar comigo no futuro. Não sei o dia e a hora da sua vinda, mas eu espero nele, confiando em sua esperança, que um dia ele há de vir buscar os escolhidos. Aleluia! Era para dar uma rajada de glória. Era para dar uma rajada de glória, você não entendeu? Você tem que ter esperança. Não adianta você ter carro, casa. Não adianta você ter uma vida boa aqui na terra e perder a salvação. Não adianta. O que adiantou você ter tudo aqui, igreja, o mundo inteiro? Ter fama, ter posição, ter carro novo, ter casa nova, ter filhos médicos e perder a salvação. A coisa mais preciosa que temos é a nossa salvação. É a nossa salvação. Aqui no versículo 5, na parte 2, diz assim: pois de onde caíste? Onde é que essa igreja caiu? Alguém sabe? Por que a igreja de Éfeso caiu? Caiu em que, irmão? Na falta de, desde o começo que eu estou falando, falta de, muito bem, irmão Marlon, falta de amor. Falta de amor, irmão Jonas. Das primeiras obras. E como é as primeiras obras? É aquela que você evangeliza, é aquela que você vai atrás de uma alma, é aquela que você ora pelo doente, é aquela que você ora de madrugada, é aquela que você visita os órfãos e as viúvas. É aquela que você deixa tudo para trás para fazer o evangelismo e de pregar o evangelho. Anunciai, atravessa João Dourado todo para visitar uma pessoa lá do outro lado, lá no sul de João Dourado. É isso é as primeiras obras. É isso, é a vontade e o desejo que você tem de morar onde, irmão?
no céu. E a igreja de Éfeso, ela caiu totalmente em descrédito com Jesus. Por quê? Porque ela não tinha mais a essência das primeiras obras. Ela não tinha mais a essência do primeiro amor. Nós não podemos perder o primeiro amor, irmão. Pastor, mas tem um segundo amor? Se tem o primeiro amor, deve ter o segundo amor. Mas a Bíblia não fala segundo amor, só fala primeiro amor. Eu nunca vi falar segundo amor. Nunca vi. Só vi falar primeiro amor. Já li a Bíblia várias vezes, não tem segundo amor. Tem as primeiras obras, tem o primeiro amor. O primeiro amor é a essência do Evangelho. Você tem que ter essa estrutura. Como é que consegue manter? Aí que está o segredo. Foi o erro dessa igreja. É o erro de muitas igrejas. Aqui, os irmãos sabem que a gente exerce aqui a cesta básica. O que é isso, pastor? O que é a cesta básica? Cada um traz 1 quilo de alimento durante o mês. Ou 2 quilos de alimento. Por quê? Para exercer a caridade. Sabe por quê? No dia que a gente deixar de exercer isso, nós estamos perigosos a vacilar, a perder a essência do amor. Nós estamos perigosos a perder as primeiras obras. Estamos perigosos porque não estamos exercitando o amor. E o que é o amor? Aqui eu posso falar que a igreja é unida. É uma igreja pequena, mas é uma igreja muito unida. É uma igreja que tem amor. Essa aqui tem. Essa aqui tem amor. Você fala assim, vamos amanhã, irmão, todo mundo lá no Riacho. Vai todo mundo. Amanhã é sábado, lá em Conquista, todo mundo vai. Só se tiver mesmo um empecilho, uma doença, um carro que quebrou, furou o pneu, quebrou uma peça, é diferente. Mas, caso contrário, todo mundo vai. Porque isso é o amor. É a união. E só tem a união se tiver amor. Amém, queridos? A igreja de Éfeso, ela não tinha mais essa essência. Ela não tinha mais esta prática da piedade. As pessoas já não tinham mais amor um pelos outros. Tanto faz subir como descer, tanto faz um ser rico como o outro ser pobre. O rico não ajudava o pobre. Não tinha mais de visitar os órfãos e as viúvas. Naquela época não tinha aposentadoria. É por isso que a Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Amém, queridos? Terceiro, arrependimento. Capítulo 2, versículo 5 fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Caiu, falta de amor. E arrepende-te. Aleluia. Arrepender. Aleluia, aleluia. O que é arrepender? O que é arrependimento? Ainda há esperança. Quem lembra daquele versículo de Lamentações, se eu não me engano, capítulo 2, se eu estiver errado, não me corrige, versículo 15 a 18, fala assim: ponha a tua boca no pó, porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Ponha tua boca no pó, porque ainda há esperança. O que aqui está querendo dizer? Que a porta da graça ainda está aberta. É isso. Arrependimento. Arrepender é reconhecer o seu estado de miséria. É você falar: opa, peraí, eu peguei, eu entristeci o Espírito Santo. Porque, irmão, presta atenção, pecar contra o Espírito Santo é uma coisa. Pecar contra o Espírito Santo, contra Deus, contra Jesus, é uma coisa. Você
pode pedir perdão a ele, em nome de Jesus ele perdoou. Só que tem um pecado que não é contra o Espírito Santo, é contra o teu próximo. E aí, como é que faz? A Bíblia diz que para ter a recompensa, aquele que foi ferido, que foi machucado, é ele que tem que pedir perdão. Não é assim? Não é assim que a Bíblia fala? E ainda corrige ainda a palavra de Deus. Se o teu irmão não te ouvir, leva 2. Para servir de quê? De testemunha. E se ele não ouvir, você e os 2 irmãos leva para a igreja e considera ele como um publicano. Publicano é ímpio, viu, irmão? Considera como um ímpio. Será que estão fazendo isso hoje? Será que a jovem que caiu em prostituição, o pastor vai lá e corrige ela? Aí no outro dia ela vai lá no fórum e denuncia o pastor. Fala que o pastor botou ela em disciplina. Que não pode falar o nome excluir, né? Essa palavra excluir não pode no Código Civil. Mas ela foi disciplinada, ela foi afastada. Ela vai lá e denuncia. E denuncia um advogado. O pastor vai ter que ir com outro advogado e falar ainda para o juiz lá, o advogado do pastor, falar: olha, doutor, está o estatuto aqui, ó, registrado no ministério. Está falando aqui, ó, caso de prostituição, a pessoa pega disciplina, não é exclusão. Ninguém pode excluir ninguém. Se chegar uma lésbica, um gay, um ladrão, um homicida, um femicida, que agora é moda, né? O que é femicida? É o marido que mata a mulher. Você tem que receber ele. Não receber ele do jeito que ele vier, você tem que receber. Você não pode dar oportunidade. Você não pode tomar cedo, porque tem a doutrina. Mas receber, todo mundo aqui recebe. Já entrou traficante aqui, já entrou pessoas armadas aqui dentro. Aqui dentro da igreja armada para matar outro. E nós recebemos. Já caiu pessoas aqui endemoniadas. Nós recebemos. Já entrou pessoas aqui, foi curado. Deus curou para a glória dele. Recebemos. Já pessoas que eram das drogas, aceitou Jesus. Nós recebemos. Tratamos com amor. Porque se eu não tiver amor, como é que eu vou pregar no amor se eu não tenho amor? Nós temos que viver o amor, amar a alma daquele que está em pecado, não pecar. Não pecar. Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o. É assim, não é, cobradores? Capítulo 33, versículo 11, se eu não me engano, de Ezequiel. Deus ama o ímpio, mas aborrece a prática do ímpio. E o que é a prática do pecado? Deus aborrece. Se arrepender é aceitar que está totalmente errado. Reconhecer seu estado de miséria. Reconhecer sua situação. João 13:3 diz assim, um texto bíblico: e na verdade, te digo, e se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascer de novo? Arrepender. Arrepender de quê? Das drogas. Arrepender de quê? Da prostituição, do adultério. Arrepender de quê? Da cervejinha, da braminha, da Heineken, da escola, da pinga, das drogas. Arrepender
sobre a doutrina, diz assim a palavra, capítulo 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Tem alguns minutos ali, vou adiantar aqui, meus amados. O que é a doutrina dos nicolaítas? Nós vamos explicar aqui sobre a doutrina dos nicolaítas. Algum grupo dos estudiosos vê nesse nicolaítas, uns dizem que os nicolaítas são os líderes daquela época, dominadores do povo, com suas heresias. Dentro da igreja de Éfeso e de outras igrejas daquela época, tinha um grupo de homens sábios no conhecimento humano. E esse grupo achava superior aos maiores, aos menores, e ensinava heresias. Isso era um grupo de teólogos que acha que tinha isso na igreja de Éfeso. Já outro achava que existia outro grupo teórico que acha que os discípulos dos nicolaítas ou de Nicolau seria. Era um daqueles diáconos que está escrito em Atos capítulo 6. Os irmãos veem Atos capítulo 6, versículo 5, diz assim, Atos 6 e 5, onde foi instituído os diáconos naquela época, por causa das viúvas gregas e as viúvas judias, e teve aquela confusão, e aí os apóstolos, a igreja cresceu muito, fizeram a reunião e instituiu que os diáconos. E no meio desses diáconos tinha Estevão, que foi morto apedrejado. Também tinha vamos ler aqui, esse, capítulo 6, versículo 5 de Atos. Capítulo 6, versículo 5. Diz assim, esse comparecer contentou a toda a multidão a eleger a Estevão, Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Pâmeras e Nicolau. Nicolau, proselito de Antioquia. Dizem um grupo de teólogos que esse Nicolau, ele foi o percussor da doutrina dos nicolaítas, que ele desviou, igual Judas desviou. Nós não podemos afirmar isso. Não podemos afirmar porque não tem livros falando sobre isso. Eles acham que foi esse Nicolau que desviou e fez a doutrina dos nicolaítas. Não temos firmeza sobre isso e nem também temos firmeza sobre o grupo de superiores na igreja de Éfeso, que eram os nicolaítas. Também não temos certeza. Eu acho que o mais certo é esse aqui, esse terceiro. Por quê? Porque esse terceiro aqui você vai ver que naquela época eu estudei sobre teologia, sobre a história da igreja, e surgiu naquela época um movimento maximismo e gnosticismo. O que é gnosticismo? Vou explicar aos irmãos. É uma doutrina diabólica, parecida com a doutrina de hoje. Só o diabo, irmão, ele é sujo. O que é que ele faz? Ele pega os fracos, aqueles que não oram, que não lê a Bíblia, que não tem o discernimento, que não tem o Espírito Santo,
e colocam uma doutrina falando que Deus só quer o coração. Não tem isso aí? Não tem essa doutrina? Não tem aí, não precisa falar o nome da igreja. Fala o nome da igreja. Mas não tem esse movimento aí falando que Deus só quer o coração? Veio desse tempo aqui dos nicolaítas. E qual é a doutrina dos nicolaítas? Vou explicar aos irmãos, é o mais correto. São os gnósticos. O que é gnóstico? Vou explicar aos irmãos, é um movimento que o corpo podia fazer tudo errado, mas a alma era santificada pelo interior. O corpo podia beber, podia prostituir, podia roubar, podia matar, podia adulterar, não tinha nada. Você estava salvo, porque o que valia era o interior. Não é parecido com o que fala hoje? Deus só quer o coração? Cuidado, irmão! Cuidado! Deus não quer só o coração, não. O coração está falando que é alma. Não! Deus quer alma, corpo e espírito. Nós estamos onde que tem na Bíblia. Vamos ver agora. Vamos ler. Eu quero que as irmãs anotem aí, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Bora ver se tem na Bíblia, irmão. Deus só quer o coração. Deus é açougueiro, é? Deus é açougueiro? Não. Deus quer alma, espírito e corpo. Bora lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu vou adiantando aqui, irmão, porque senão não vai dar tempo não, tá? Eu tenho que terminar. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito. Ó, santifica. Bora lá. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito. O que é espírito? Alguém sabe? Alguém sabe o que é espírito? Não é o Espírito Santo, não, é o espírito do homem. Não sabe. Eu tenho que explicar agora vai complicar mais. Ninguém sabe o que é espírito. Quem sabe o que é espírito e alma? A alma é o quê? Não, corpo é uma coisa. Corpo é a matéria. É o exterior. Esse aqui é a matéria, que vem do pó. O espírito é o quê? É o fôlego de vida. O espírito é o fôlego, não tem nada a ver com a alma. Sabia disso? Você sabia disso? Não sabia? O espírito não tem nada a ver com a alma? Não, é distinto. Só que anda junto. Como a fé e as obras andam junto, o corpo, o espírito e a alma é junta. Se separar, morre. Se o espírito sair, morreu. Morreu. Não é que a alma morre, é o corpo. Entendeu agora? O corpo não funciona mais. Vira bilhões e trilhões de bactérias, vermes. Esse corpo nosso, e tem gente achando que é bom, né? Eu sou bonito, porque você é linda hoje, amanhã você está feia, filho. O tempo tudo podre, amarelo, vai cair nos pedaços. Larga de besteira, você é pó. Esse pozinho, nós somos pó. Eu estou inspirado hoje, viu? Hoje eu estou inspirado, estou todo suado. Os irmãos estão rindo. Os irmãos estão gostando. Está vindo jeito até do interior. Está gostando. Bora lá. Santificai-vos no primeiro espírito. Espírito é fôlego de... Cara, esse é fôlego de vida. Pertence a quem? A Deus? Quem falou a Deus aí? O espírito, quando morre... A pessoa morre, o espírito só para Deus, tanto do justo como do ímpio. Porque esse espírito é de Deus, pertence a Ele. Não é o diabo, não, é a Ele.
você tem um dom de vida, da vida, eu estou falando aqui porque eu estou espírito de vida, mas se o espírito sair daqui, acabou, morreu. A alma vai para o céu ou vai para o inferno, depende da sua escolha. Eu creio que eu vou para o céu. Eu estou lutando, 43 anos lutando para morar no céu. Pode ser que, faltando um dia, eu possa perder minha salvação. Se eu xingar, se eu não perdoar, se eu falar mal do irmão, se eu desejar coisas que não é meu, não pertence a mim. Uma besteira, uma mentira, uma mentirinha consciente, pode perder a salvação. E a alma? Alguém sabe o que é alma? Vem cá, irmão Jonas, por favor, quero explicar a vocês o que é alma. Eu tenho que explicar a ele o que é alma. Faz assim com a mão. O senhor está sentindo o que aí? Dor, é alma. O senhor sentiu dor, não foi? É a alma. A alma é aquele sentimento que você tem que chora. Ali é a alma. O amor que você tem pela sua esposa é a alma. Isso que eu estou falando aqui não é espírito, não, é alma. O intelectual, a inteligência, o entendimento é alma, ela é imortal, ela não morre. Entendeu agora? E o corpo é o quê? Bora lá. Santificai o espírito na alma. E o que mais, irmão? E o quê? Corpo. Mas peraí, Deus só quer o coração? Não tem uns crentes aí falando que Deus só quer o coração? Tu toma vergonha da cara e vai ler a Bíblia. E você não vai ler a Bíblia. Deus quer alma, corpo e espírito. Aleluia. Para concluir, vou terminar. Adorar. Colossenses 2,18. Vamos ler a palavra, vamos comer a palavra com cebola e alho. Será que tem crente comendo a palavra com cebola aí, irmão? Essa coisa vermelha? Tem nada, tem uns crentes que nem choram, não chora mais. Não tem uma lágrima. Não tem mais nenhuma lágrima. É cheio de pecado que não tem mais uma lágrima. Não sente a presença de Deus. Colossenses 2,18 diz assim. Eu vou ler aqui porque os irmãos ainda estão abrindo a Bíblia aí. Ninguém vos domine ao seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnalidade ou na carne compreensão. Deixa eu explicar aos irmãos. Aqui está falando que naquela época de Paulo já adorava a anjos. Os nicolaítas, que é os gnósticos, eles adoravam a anjos. É por isso que Paulo está combatendo os gnósticos. Com certeza a doutrina dos nicolaítas era essa: adorar anjos. Entendeu agora? Não podemos adorar anjo. Só podemos adorar aqui a igreja. Fala aí. O que é que a igreja repete aí? Quem é que você tem que adorar? Ao pastor da igreja? A placa da igreja? A anjos? A Miguel? Não. A quem? A Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos os irmãos que compareceram aqui. O irmão veio lá mais a irmã Josi, irmão Anso. Deus abençoe, irmão Anso. Em nome de Jesus.